Adão e Eva saíram do jardim do Éden carregando o peso de terem desobedecido ao Criador. O paraíso havia ficado para trás, e agora eles enfrentavam a dureza do mundo exterior, onde o trabalho seria árduo e a vida finita. Mesmo assim, a bênção da fertilidade permanecia. A vida brotava apesar da queda. Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho. Ao vê-lo, declarou: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Chamou-o Caim. Esse nome, em hebraico, carrega o sentido de posse e realização, como se Eva percebesse naquele nascimento um sinal de redenção e esperança. Talvez imaginasse que aquele menino seria o descendente prometido, o que esmagaria a cabeça da serpente. Tempos depois, ela deu à luz outro filho, Abel, enquanto Caim se dedicava à agricultura, cultivando a terra que Deus havia amaldiçoado. Abel escolheu pastorear ovelhas. Eram irmãos que partilhavam o mesmo sangue e a mesma herança de queda, mas também destinos que se mostrariam radicalmente distintos. A narrativa revela logo uma diferença essencial entre os dois. Chegou o dia em que cada um apresentou ao Senhor uma oferta. Caim trouxe do fruto da terra, aquilo que suas mãos haviam produzido no labor diário. Abel, por sua vez, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e da gordura destes. Não era apenas uma dádiva simbólica. Era o reconhecimento de que tudo pertencia a Deus, e que o sangue tinha um papel misterioso na adoração. O texto é lacônico, mas a diferença foi suficiente para provocar uma cisão fatal. O Senhor atentou para Abel e sua oferta. Ele se agradou do coração, da atitude e do sacrifício. Quanto a Caim e sua oferta, Deus não atentou. O silêncio divino, a recusa em aceitar aquela oblação, se tornou um espinho que perfurou o orgulho de Caim. A ira começou a crescer em seu peito. O rosto se lhe descaiu, traindo o rancor que ardia. A decepção se transformava em ódio. Ao perceber o perigo iminente, o Senhor falou com ele: por que te iraste? E por que descaiu o teu rosto? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi uma advertência tão clara quanto misericordiosa. Deus não rejeitava Caim como pessoa. Não se deleitava na rejeição. Ele apenas não aceitava um coração orgulhoso ou incapaz de reconhecer a necessidade de arrependimento. O Senhor apontava para o perigo de alimentar a revolta. O pecado aguardava agachado, pronto para saltar e dominar sua vida. Mas Caim ignorou o alerta. Alimentou a ira em segredo até que ela se tornasse decisão. Falou com Abel, talvez fingindo que nada havia acontecido. Combinou o encontro no campo. Ali, longe de testemunhas, o irmão que nasceu como um sinal de esperança se tornou vítima de um ódio sem freios. O crime foi o primeiro assassinato da história. As mãos que haviam cultivado a terra se encheram de sangue inocente. O sol recebeu a vida de Abel e tornou-se cúmplice silencioso do fratricídio. Um gesto que cortou o elo entre irmãos e aprofundou ainda mais a ruptura entre humanidade e Deus. O Senhor, que tudo vê, interveio. Sua pergunta ecoou como o trovão sobre a consciência de Caim. Onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu com frieza: não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? A mentira foi tão hedionda quanto o homicídio. O mesmo coração que ousou matar ousou fingir ignorância diante do Altíssimo. Deus então declarou: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra, não havia como esconder. Nenhum silêncio, nenhuma negação, nenhuma justificativa poderiam apagar a evidência do sangue derramado. A vida de Abel clamava por justiça. Exigia resposta. A sentença foi dura. Caim estava agora amaldiçoado pela terra que se abrira para receber o sangue de seu irmão. O trabalho, que já era pesado, se tornaria estéril. Ele vagaria sem raízes, exilado e errante, privado de qualquer senso de pertença. Tudo que ele tentasse cultivar se tornaria frustração. A reação de Caim mostrou o desespero de quem colhe os frutos de seu próprio crime. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Serei fugitivo e errante, e qualquer que me encontrar me matará. No fundo, seu medo era o espelho de sua própria violência. Quem mata teme ser morto. Quem despreza a vida teme perder a própria. Mesmo ali, Deus exerceu compaixão. Não permitiu que Caim fosse aniquilado. Portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs nele um sinal, uma marca misteriosa que garantiria sua sobrevivência. Ainda que tivesse sido privado da comunhão, Caim afastou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Carregava o peso de sua culpa, mas também a marca da graça divina que não o exterminou. Ele conheceu sua mulher, e ela lhe deu um filho chamado Enoque. A linhagem de Caim edificou cidades e desenvolveu habilidades, mas não se reconciliou com Deus.
O relato de Caim e Abel é a primeira manifestação explícita do poder do pecado como força destruidora. Antes do homicídio, já havia a oferta rejeitada, o ressentimento não confessado, o orgulho ferido, que não aceita a correção. Essa sequência revela a espiral da transgressão. Começa com um coração endurecido e termina com violência irreversível. O contraste entre os irmãos não se limitava às ocupações. Era uma diferença de postura diante de Deus. Abel ofereceu o melhor, sem reservas. Reconheceu sua pequenez. Sua fé estava em algo que ia além do sacrifício material. Ele confiava na graça que provê perdão. Por isso sua oferta foi aceita. Caim trouxe algo fruto de seu esforço, mas seu coração estava contaminado de presunção. Ao ver que Deus não se agradou de sua oblação, não buscou arrependimento, preferiu acusar o irmão silenciosamente, atribuir a ele a culpa por sua vergonha. O ressentimento virou inveja, e a inveja, assassinato. O crime de Caim inaugurou uma nova dimensão da queda. Não foi apenas a separação entre o homem e Deus, como acontecera no Éden. Foi também o rompimento do vínculo essencial entre irmãos. Se Adão e Eva haviam escondido sua nudez e culpado um ao outro, agora seus filhos iam além. Romperam o laço sagrado da vida. O sangue de Abel se tornou símbolo de justiça violada. O Novo Testamento menciona que ele ainda fala como testemunha contra o pecado. A carta aos Hebreus afirma que a fé de Abel fez sua oferta superior à de Caim e que, mesmo morto, ele ainda fala. Esse eco é um lembrete eterno de que Deus vê tudo e não ignora o clamor do inocente. O texto não menciona que Caim se tenha arrependido de coração. Sua preocupação era mais com as consequências do que com a culpa. Seu medo de morrer era maior do que a tristeza por ter matado. É a imagem do pecador que lamenta a punição, mas não reconhece a malignidade do ato. A marca que Deus pôs sobre Caim, embora misteriosa, foi uma barreira contra a vingança indiscriminada. Mesmo no castigo, havia misericórdia. Isso mostra que Deus não se compraz na destruição, ainda que a justiça exija resposta ao mal. A linhagem de Caim continuou a desenvolver cultura e habilidades. Seus descendentes foram pastores de gado, fabricantes de instrumentos musicais e ferreiros. Lameque, seu descendente, foi o primeiro polígamo e também matou um homem, vangloriando-se disso perante suas mulheres. A corrupção de Caim se propagou como semente amarga. Mas a história não termina com essa linhagem. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, que herdou o chamado de buscar o Senhor. É dele que procede a descendência que, séculos depois, conduziria até Noé. E é dessa linha que viria Abraão e, por fim, o próprio Cristo. O contraste entre Caim e Abel é o primeiro retrato da batalha interior que cada ser humano enfrenta. O pecado jaz à porta. Seu desejo é por nós, mas a nós cumpre dominá-lo. Essa tensão permanece ao longo de toda a história bíblica. A tragédia dos irmãos não é apenas um relato antigo, é também metáfora viva da humanidade. Cada pessoa carrega em si a possibilidade de se tornar como Abel, oferecendo a Deus um coração quebrantado, ou como Caim, permitindo que o orgulho se torne destruição. O sangue de Abel clamava por justiça. Milênios depois, o autor de Hebreus diria que o sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel. Se o sangue do inocente clamava por condenação, o sangue do Filho de Deus clama por perdão. Essa é a resposta definitiva à espiral de violência inaugurada naquele campo solitário. Caim foi condenado a vagar, separado da presença divina, mas Deus continuou a agir na história, preservando uma linhagem de fé. No tempo certo, ele enviaria o Redentor prometido, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente e reconciliar o homem com Deus. O relato é também uma advertência contra a inveja. O ciúme, quando alimentado, se torna a raiz de amargura capaz de corromper todo o ser. Deus advertiu Caim, mostrando que o pecado não é invencível, mas requer vigilância e humildade. O campo onde Abel tombou se tornou símbolo de todas as vidas inocentes sacrificadas por corações endurecidos. A história dos dois irmãos se repete sempre que o egoísmo se sobrepõe ao amor e que a competição destrói a solidariedade. O crime de Caim não nasceu do nada. Ele foi gestado na comparação, na suspeita, na recusa de examinar o próprio coração. Assim como Deus advertiu Caim, ele também alerta cada ser humano hoje. O pecado está à porta, mas podemos resistir. Na tradição cristã, Caim tornou-se paradigma do homem que confia em suas obras e se recusa a depender da graça. Abel, ao contrário, é o retrato da fé humilde que reconhece a necessidade do sacrifício substitutivo. Por isso, sua história ecoa nos evangelhos. A pergunta que Deus fez a Caim, onde está teu irmão, continua a ser dirigida à humanidade. Somos responsáveis uns pelos outros. Não podemos fingir indiferença quando a vida do outro está em risco. A violência começa onde o amor termina. O sangue que clama da terra é memória viva de que Deus é justo. Mas o sangue de Jesus Cristo é memória eterna de que Deus é também misericordioso. Entre o clamor por justiça e a proclamação do perdão,
o coração humano encontra sua salvação. A história de Caim e Abel não pode ser lida apenas como um episódio isolado. Ela é a semente de toda a narrativa bíblica. A luta entre orgulho e fé, entre autossuficiência e dependência, a escolha entre a morte e a vida. Mesmo no exílio, Caim carregava a marca divina. Isso mostra que a justiça de Deus não é vingança cega, mas disciplina que ainda aponta para a possibilidade de arrependimento. A bondade do Senhor se manifesta até sobre o culpado. A memória de Abel, por outro lado, é a celebração da fé que agrada a Deus. Sua voz continua a falar, convidando cada geração a oferecer o coração inteiro ao Criador. O campo onde um irmão matou o outro tornou-se também símbolo do terreno onde Deus plantaria a esperança, pois seria da terra ensanguentada que ele faria brotar o Redentor, cuja vida seria entregue não por ódio, mas por amor. E assim, desde o princípio, a história humana se alterna entre a recusa e a obediência, a inveja e a adoração, o clamor por vingança e o clamor por graça. Entre Caim e Abel, cada coração decide qual caminho trilhar.